Essa filmagem que você está vendo agora é do time de forças especiais americano chegando no local onde a soldada está presa como refém no Iraque. A operação de resgate durou apenas alguns minutos, e tudo foi filmado pelos próprios soldados americanos. No vídeo de hoje nós vamos mostrar em detalhes como os Navy SEALs americanos resgataram a soldada americana Jessica Lynch de forma impressionante. Para entender o que aconteceu naquele hospital na cidade de Nassiriya, no Iraque, você precisa entender quem era Jessica Lynch. Jessica Dawn Lynch nasceu em 26 de abril de 1983 em Palestine, West Virginia, uma cidade pequena no interior dos Apalaches com menos de 1.000 habitantes. Cresceu em uma fazenda, filha de um trabalhador de serviços públicos e uma dona de casa. Era a menina da cidade pequena que sonhava em ser professora de jardim de infância. Mas os sonhos têm um preço. E na pequena Palestine, West Virginia, o caminho mais rápido para pagar a faculdade era o exército. Com 19 anos, Jessica Lynch se alistou no exército dos Estados Unidos. Foi designada para a 507ª Companhia de Manutenção, uma unidade de suporte logístico, não de combate. Sua missão era manter os equipamentos funcionando, não lutar na linha de frente. Em março de 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, e a 507ª Companhia de Manutenção foi junto. Na madrugada de 23 de março de 2003, apenas 4 dias após o início da invasão, a 507ª Companhia de Manutenção estava se movendo pelo sul do Iraque em direção a Bagdá. O comboio havia pedido contato com as unidades à frente. O GPS estava causando confusão. E em meio ao caos da guerra, um erro fatal aconteceu. O comboio entrou em Nassiriya, uma cidade fortemente controlada pelas forças iraquianas leais a Saddam Hussein. Era uma armadilha. Forças iraquianas abriram fogo de todos os lados. O comboio da 507ª, composto principalmente por soldados de suporte sem treinamento intensivo de combate, foi completamente sobrecarregado. 11 soldados americanos morreram, 6 foram capturados. Jessica Lynch estava entre os capturados. Seu veículo colidiu com outro caminhão do comboio durante a tentativa de fuga. Ela sofreu múltiplas fraturas, nos 2 braços, na coluna vertebral, no fêmur direito, na tíbia e no tornozelo direito. As forças iraquianas a levaram inconsciente para o hospital Mohammed Hussein, em Nassiriya. Do outro lado do mundo, a América ainda não sabia que Jessica Lynch estava viva. E então apareceu Mohammed al-Rehaif. Mohammed era um advogado iraquiano de 32 anos que trabalhava no hospital Mohammed Hussein como assistente administrativo. Era casado, tinha uma filha pequena e vivia sob o mesmo regime brutal de Saddam Hussein que oprimia milhões de iraquianos. Em uma das suas visitas ao hospital, Mohammed viu algo que o parou imediatamente. Uma mulher jovem, claramente americana, deitada em uma cama, com o corpo coberto de ferimentos e ataduras. Ao seu lado, um soldado iraquiano fardado deu alguns tapas com força. Mohammed ficou assustado. Ele não era soldado, não era espião. Era um civil comum com família para proteger. Mas ele sabia uma coisa: havia uma soldada americana sendo mantida como prisioneira naquele hospital. E havia americanos procurando por ela. A questão era simples e ao mesmo tempo impossível. Contar as forças americanas significava arriscar tudo: a própria vida, a vida da esposa, a vida da filha. Se as autoridades iraquianas descobrissem, seria uma sentença de morte. Não contar significava deixar aquela jovem nas mãos de seus captores. Mohammed al-Rehaif fez sua escolha. Ele caminhou por 5 quilômetros no calor sufocante do Iraque até chegar ao checkpoint dos Marines americanos. Quando chegou, estava exausto e nervoso. Os soldados americanos inicialmente ficaram desconfiados, um civil iraquiano aparecendo na sua posição pedindo para falar com o comandante. Mas Mohammed insistiu, e quando finalmente conseguiu sentar com os oficiais e contou o que havia visto, tudo mudou. Com as informações de Mohammed, as forças americanas começaram a planejar a operação de resgate. A missão foi entregue para uma força conjunta de elite, Navy SEALs, Rangers do Exército, pilotos da Força Aérea e membros da Delta Force, os melhores soldados dos Estados Unidos. Mas havia um problema sério. As estimativas de inteligência indicavam que o hospital poderia ter até 500 soldados iraquianos nas proximidades, uma força de reação rápida que poderia chegar ao local em minutos. Mesmo assim, a ordem foi dada. Iriam buscar Jessica Lynch, independentemente do número de inimigos. Mohammed al-Rehaif se ofereceu para voltar ao hospital e confirmar a localização exata de Jessica.
E fez isso por múltiplas vezes, arriscando a própria vida a cada visita, passando por guardas armados sabendo que se fosse descoberto, seria executado na hora. Ele mapeou o hospital inteiro, confirmou o andar onde Jessica estava, identificou os pontos de segurança e entregou tudo aos americanos. Na madrugada de 1º de abril de 2003, 9 dias após a emboscada, a operação de resgate começou. As forças especiais americanas se dividiram em múltiplos grupos. Enquanto Rangers e outros operadores criavam diversões em diferentes pontos da cidade para dispersar as forças inimigas, a equipe principal avançou diretamente para o hospital. Helicópteros voaram baixo sobre a cidade de Nassiriya. As forças especiais de terrestres avançaram pelas ruas, tudo sincronizado para que nenhum grupo de soldados iraquianos pudesse concentrar sua atenção em um único ponto. Quando os SEALs entraram no hospital, encontraram resistência mínima. A estratégia de distração havia funcionado. Eles varreram o prédio andar por andar. E quando chegaram ao quarto de Jessica Lynch, ela estava lá, pálida, enfraquecida, com o corpo marcado pelos ferimentos da emboscada. Um dos soldados se aproximou dela, disse o seu nome. Jessica, que havia passado 9 dias sem saber se alguém viria buscá-la, sem saber se estava esquecida, se os americanos sabiam onde ela estava, se algum dia voltaria para casa, ouviu aquelas palavras. Segundo os relatos, ela agarrou o braço do soldado e disse: "Sou uma soldada americana." Eles a colocaram em uma maca, a carregaram para fora do hospital, a levaram para o helicóptero que esperava do lado de fora. E enquanto o helicóptero subia pelos céus noturnos do Iraque, um dos soldados se ajoelhou ao lado de Jessica e disse as 3 palavras que ela havia esperado por 9 longos dias. "Welcome back, Private." A operação de resgate de Jessica Lynch foi transmitida ao vivo pela televisão americana. As imagens das forças especiais entrando no hospital, os mesmos que você viu na abertura desse vídeo, foram vistas por milhões de pessoas. Jessica foi levada para o Landstuhl Regional Medical Center na Alemanha, e depois transferida para o Walter Reed National Military Medical Center em Washington. Passou meses em recuperação, múltiplas cirurgias, fisioterapia intensa, um longo processo de reconstrução física e emocional. Ela voltou para Palestine, West Virginia, recebida como heroína, escreveu um livro sobre sua experiência e eventualmente realizou seu sonho original, se formou em educação e se tornou professora. Mohammed al-Rehaif e sua família receberam asilo político nos Estados Unidos. Ele e a esposa se tornaram cidadãos americanos. Também escreveu um livro sobre sua experiência. Quanto aos outros 5 soldados capturados junto com Jessica na emboscada da 5ª e 7ª, todos foram libertados semanas depois, quando as forças americanas tomaram a cidade de Nassiriya. Em algum lugar no interior do Iraque, em uma madrugada de abril de 2003, um grupo de soldados americanos entrou em um hospital protegido por centenas de inimigos potenciais. Foi porque uma jovem de 19 anos de uma cidade pequena em West Virginia, nos Estados Unidos, que havia colocado o uniforme americano e seguido para a guerra. E o uniforme americano tem uma promessa embutida. Não importa onde você esteja, não importa quantos inimigos estejam ao redor, seu país vai te buscar. Isso é o que significa não deixar ninguém para trás. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e até o próximo.